que foi liberar um APT, tá? Ele liberou sem ver o serviço, assinou no ônibus, ele já estava no ônibus de saída, só que o supervisor disse que estava tudo ok, mas na verdade não estava tudo ok, ele não tinha feito o levantamento de gases explosivos. E quando o cidadão passou o maçarico, o maior pedaço do cidadão que acharam foi os 2 pés, tá? Então o tanque explodiu e o cidadão foi a óbito. E esse técnico e esse supervisor responderam, tá? Inclusive com penas alternativas. Foram indiciados por penas alternativas e a empresa também respondeu. A empresa também respondeu civil e criminalmente. Vamos lá, Billy, bota aí. Pronto. Ação, agora a responsabilidade previdenciária perante a Previdência Social. Antes de eu começar aqui, deixa eu fazer uma pergunta básica aqui a Tatiana. Tatiana, ninguém ainda perguntou. Não temos nenhuma dúvida, está tudo tranquilo até agora. É de estranhar, mas está tudo tranquilo. Queira, viu? Porque nós estamos aí já com 45 minutos já de aula, né? E até agora nenhuma pergunta. Os povos estão conectados mesmo? Estão sim, todos conectados. Então vamos lá, né? É um sinal, é um bom sinal, né? Para mim é um bom sinal, ninguém fazendo pergunta, mas o bom é que você possa interagir aí com a gente. Então vamos lá, Billy, volta lá o slide. Agora a responsabilidade previdenciária no que se trata a Previdência Social. Aí você tem a questão da ação regressiva proposta pelo INSS contra o empregador. Artigo 120 da Lei 8213/91. Se você tiver uma disponibilidadezinha, tá, um tempinho, digite lá no Google Lei 8213/91 e dê uma lidazinha nela que fala toda a responsabilidade previdenciária. Apesar que na atividade eu estou pedindo algumas coisas dessa lei. Tá? Então, o acidente motivado por negligência do empregador quanto ao cumprimento das normas de segurança e higiene do trabalho relativas à proteção coletiva individual. Quando há acidente, tá, que é evidenciado negligência do empregador, o INSS pode mover ação regressiva contra esse empregador. Responsabilidade trabalhista. Com a questão do empregador, rescisão indireta do contrato de trabalho, artigo 483 da CLT. O empregado poderá rescindir o contrato de trabalho e pleitear indenização quando? Aí a questão do empregado, tá? Correr perigo manifesto de mal considerável. O empregador não cumprir as obrigações do contrato. O empregador e seus prepostos ofenderam-no fisicamente. Então, existem, quanto à questão da segurança e saúde do trabalhador, o empregado pode se negar a fazer determinados serviços e também a questão da rescisão do trabalho. Essas aí são as responsabilidades trabalhistas. Finalmente, Tatiana, tem alguma pergunta no ar? Temos sim, do Paulo Siriaém, agora aqui de Pernambuco, é a aluna Vera. Quando aconteceu um acidente e o trabalhador impossibilitado de trabalhar naquela sua função, o empregador pode diminuir seu salário? Bom, Vera, não precisa ir nem muito ao fundo na questão da responsabilidade civil e criminal. Existe uma norma no Brasil, uma lei, né, no Brasil, que eu não posso dizer a você qual o número dessa lei, porque, assim, eu sei que ela existe, mas como eu não sou perito nessa área de direito, mas existe uma norma que trabalhista, inclusive, tá, no direito trabalhista, que o salário, nenhum salário pode ser reduzido, tá? Uma vez o salário está lá na carteira, ele não pode ser reduzido, a não ser em casos de altas crises, como você viu aí, o pessoal negociava redução salarial, mas normalmente não pode reduzir o salário do trabalhador. Esse trabalhador vai ter que ser readaptado numa nova função, tá? Vão ter que achar uma função para ele, porque deixando claro que o trabalhador, quando volta de um acidente, quando passa de 15 dias ele entra no INSS, o trabalhador tem a estabilidade de 1 ano, tá? Ele tem a estabilidade de 1 ano e não pode ser demitido quando ele volta de um acidente. Então, o empregador vai ter que readaptá-lo funcionalmente, tá? Eu tenho um grande exemplo disso aí numa empresa que eu trabalhei. Tá? Teve um funcionário antigo, ele é bem antigo, sofreu um acidente e ficou sem o coto, tá? Sem o antebraço todinho.
tá? Perdeu a parte radial todinha até a altura do cotovelo. O que é que se fez com esse profissional? Tá? Ele era um profissional operador de máquina, não podia mais operar a máquina, adaptou-se e virou o quê? O contínuo. Ele virou o office boy da empresa, mas sem mexer no salário dele. Mas ele continuou na empresa e, se não me falha a memória, ainda continua até hoje. Tá? Que de vez em quando eu topo com ele na cidade e eu vejo que ele está com o fardamento da empresa. Então, readaptá-lo. Tá? O empregador deve readaptar o trabalhador. Mais alguma pergunta, Tati? Não temos mais nenhuma outra dúvida. Só para me animar, só teve uma. Foi. Só uma. Vamos lá. Certo, velho? Então eu creio aí que tenha respondido a sua pergunta. Vamos voltar cá Ainda a responsabilidade trabalhista, estabilidade provisória, né? Artigo 118 da Lei 8213 diz o seguinte, aquilo que eu acabei de lhe falar aí, Vera. Garantia de emprego para o trabalhador que passa mais de 15 dias, tá? Passou de 15 dias, que é aquele prazo que a empresa cobre, tá? Do 16º para frente, quando ele entra no INSS, quando ele retorna, tem alta, vai ter a garantia de emprego por 12 meses após a cessação do auxílio-doença acidentário, independentemente de percepção de auxílio-acidente. Se ele está recebendo ou não, ele tem estabilidade de 1 ano. Responsabilidade administrativa, aí é mais para DRT, né? Que hoje é SRTE, Superintendência Regional do Trabalho e Emprego. Fiscalização é realizada por agentes do Ministério do Trabalho. Pode sofrer embargo ou interdição. Isso aí está na NR, está rege na NR, embargo e interdição. Artigo 161 da CLT, Portaria DRT-PA, número 9 de 93. Em caso de grave e iminente risco à integridade física do trabalhador. Então vamos só relembrar ou falar um pouquinho do que é embargo e interdição. Volta pra gente aqui, Billy. Tô vendo mais uma novidade, mais perguntas, né, Tatiana? Temos sim, do Polo João Pessoa, na Paraíba, a aluna Aline. Ela pede para explicar novamente sobre o auxílio acidente. Ok, Aline. Auxílio acidente é vamos dizer assim, pensão não, mas é o valor que o trabalhador recebe, tá, por estar no seguro. É chamado seguro acidente, né? Ô Tatiana, esse auxílio acidente que ela falou, que ela está perguntando, é a questão do auxílio acidente e a pessoa trabalhando e tem alguma perda, é essa? Pergunta ela aí. Eu vou perguntar. Bom, então vamos explicar os dois. O seguro acidente é quando o trabalhador recebe, tá? Ele tem o acidente, passa mais de 15 dias e ele vai receber até 91% do seu salário. Tá? Vai receber sem desconto nenhum, inclusive algumas pessoas falam que na verdade recebe até mais do que recebia, porque não tem desconto de INSS, não tem desconto de nada, tá certo? E o auxílio acidentário, é quando o trabalhador tem alguma sequela, tá? E impossibilita aquele trabalhador, diminui a capacidade do trabalhador, então ele vai voltar a trabalhar, mas continua recebendo vitaliciamente aquele auxílio acidente, que pode ser o salário contribuição dele todo ou 50%, tá? 50% do seu salário contribuição que ele recebeu. Eu tenho um exemplo disso também, tá? Um conhecido meu sofreu um acidente, era motoboy, sofreu um acidente e perdeu os movimentos do braço, o plexo braquial superior, ele não movimenta, hipertrofiou o braço, tá? Só movimenta o outro braço. E ele voltou a trabalhar e recebe, tá, um seguro contínuo equivalente a 65% da contribuição que ele recebia durante o seu seguro acidente, quando ele estava em tratamento. Ele voltou, recebeu alta e está recebendo o SGBNIM, que a gente chama o auxílio acidente, tá? Mais o salário que ele recebe. E esse auxílio acidente, que é o 65%, ele recebe até o final da vida dele. Tá? Mais alguma outra dúvida, Tati? Temos sim. Do Polo Boa Vista, Roraima, o aluno Nildo. Se o artigo 161 funciona em órgãos públicos? O artigo 161, Nildo, dá para especificar esse artigo aí? Sim, embargo e interdição. Muito bem.
A questão do embargo de interdição, Nildo, funciona, sim. Agora, apesar que até é engraçado nós falarmos, né? Eita, órgão público, fiscalizar órgão público. Eu sempre digo o seguinte, trazendo um pouquinho para a ANR, para as normas regulamentadoras. A ANR ela é mais aplicada em empresas privadas, tá? Mas se for constatado situações de grave e iminente risco em órgãos públicos, ele vai ser embargado e vai ser interditado, sim, tá?